Olá! Este vídeo é um convite. Queremos que você participe, dê sua opinião, ajude a construir o Plano Estadual de Recursos Hídricos do Pará. Para contribuir, basta acessar este link, seguir as instruções e enviar sua colaboração. E para saber do que se trata, o que está sendo discutido, continue a assistir o vídeo. A gente explica o que é o Plano Estadual de Recursos Hídricos e por que é importante você contribuir. Você sabe, a água é fundamental para a vida, para a natureza e, claro, para todas as atividades do nosso dia a dia. Por isso, os planos de recursos hídricos tratam de estudar, planejar e orientar o uso da água, pensando principalmente no futuro. Tais planos estão previstos em lei e o objetivo é propor ações, projetos e investimentos para garantir água em quantidade e qualidade para todos. Um plano de recursos hídricos é construído em 3 etapas. E toda a sociedade é chamada a opinar e contribuir por meio de consultas públicas em cada fase. Já foram realizadas 2 etapas do plano do nosso estado, e agora estamos quase no final, encerrando a terceira. A primeira, a fase de diagnóstico, realizou um verdadeiro raio-x da situação das águas paraenses em termos de qualidade e de quantidade, e que podemos sintetizar em 5 pontos. Primeiro, era preciso conhecer o estado. Então, foram levantados aspectos gerais como dinâmica social, economia, meio ambiente, questões legais e institucionais. Segundo, conhecer a disponibilidade hídrica, ou seja, quanto de água temos para usar. Terceiro, as demandas, isto é, quanto de água utilizamos. Quarto, a variabilidade hídrica, quer dizer, identificar onde chove mais ou menos no estado. E quinto, finalmente, montar o balanço hídrico, que significa comparar a água que temos com a que já é utilizada. Na segunda fase, a de prognóstico, foram analisadas tendências e projeções para o futuro. Baseadas nas interações de diversos fatores, foram criadas simulações. Assim, foi possível criar imagens da situação das águas do Pará nos próximos 20 anos para vários cenários. As fases de prognóstico e de diagnóstico, juntas, apontaram o que queremos e o que podemos ter em relação às nossas águas. E serviram de base para elaborar a terceira etapa, a de programas e projetos. Como dissemos, 2 etapas do plano do nosso estado já foram realizadas. E agora estamos quase no final, encerrando a de programas e projetos. Tudo o que foi apontado nas outras fases foi transformado em planos de ação, com propostas para as mais variadas questões que envolvem os recursos hídricos. O objetivo é auxiliar o governo do estado a tomar as melhores decisões e melhorar a gestão das águas do Pará. As consultas públicas das fases de diagnóstico e de prognóstico ocorreram em 2019 em Santarém, Altamira, Marabá e Belém. Estiveram presentes cidadãos interessados e representantes de diversas entidades da sociedade. Agora, ao final da terceira e última fase, deveria ocorrer mais uma rodada de consultas públicas, mas, por causa da pandemia, é preciso evitar aglomerações. Esta é a razão deste vídeo, a de convidar você a participar de uma outra forma, por meio digital. Lembre, 2 etapas já foram vencidas e tudo o que já foi discutido você encontra no site do plano, na aba Produtos. Agora, vamos dar uma olhada nos principais tópicos desta terceira etapa. E o conteúdo, na íntegra, em detalhes, você também encontra no mesmo site.
O estado do Pará é tão grande e diverso que atender às demandas e anseios da sociedade em relação ao uso da água não é uma tarefa simples. Por isso, foi elaborado um quadro para orientar a tomada de decisões. Entre todos os aspectos listados nas fases anteriores, este quadro revela os de maior peso. O escopo é amplo: poluição, desmatamento, saneamento básico, agropecuária, mineração, geração de energia, extrativismo, uso sustentável, aspectos culturais, comunidades tradicionais ou isoladas, ecoturismo, recreação, educação ambiental. Nada foi deixado de fora. Os principais aspectos positivos e negativos para a realidade do Pará são apontados: as forças, que devem ser fortalecidas, as oportunidades a serem aproveitadas, as fraquezas, para que possam ser corrigidas, e as ameaças a serem evitadas. Desta análise, saíram 5 grandes estratégias, denominadas de componentes, que se desdobram em 20 programas, 31 subprogramas e 137 ações. Tudo voltado para a sustentabilidade dos recursos hídricos paraenses. 2 componentes representam as estratégias indicadas para transformar as oportunidades em forças: arranjo institucional e estudos para apoio à gestão dos recursos hídricos. Dentro de arranjo institucional, a questão de comunicação e transparência vem da necessidade de maior integração entre poder público, usuários e comunidade. A boa comunicação, em conjunto com a educação ambiental e a capacitação, facilitam o entendimento e a conscientização de todos os paraenses sobre seu papel e ajudam a promover a cultura relacionada aos recursos hídricos. A criação de comitês de bacia é outro ponto-chave dessa componente. Tem a ver com a gestão descentralizada. Ou seja, os moradores de uma região, por meio de representantes nos comitês de bacias, passam a deliberar sobre a gestão da água em conjunto com o poder público. O comitê de bacia é a melhor ferramenta para que todo paraense possa estar representado junto às instituições ligadas à gestão dos recursos hídricos. Também é preciso integrar a gestão dos recursos hídricos, ou seja, articular municípios, serviços de saneamento, água, esgoto e destinação adequada de lixo, órgãos de licenciamento e, claro, os usuários. Os usuários podem ser desde simples consumidores, comunidades, até grandes empreendimentos. Fica claro que conciliar interesses e resolver conflitos é fundamental. Para concretizar os programas dessa componente, são estimados investimentos de quase 10 milhões de reais. A outra estratégia para transformar as oportunidades em forças é representada pelo componente de estudos para apoio à gestão dos recursos hídricos. Estimado em pouco mais de 13 milhões de reais, o valor será investido para aprofundar o conhecimento sobre as águas do nosso estado, entender melhor o seu ciclo, tanto na superfície como no subsolo. A componente Fortalecimento dos Instrumentos de Gestão dos Recursos Hídricos trata das estratégias que irão ajudar a transformar as fraquezas. A Política Estadual de Recursos Hídricos estabelece 7 instrumentos e, para cada um deles, foram propostas melhorias. Diz a lei: a água é um recurso natural limitado, de domínio público e dotado de valor econômico. Sendo assim, a outorga, isto é, a concessão do direito de uso, é um instrumento muito importante e está intimamente relacionada com outros instrumentos, como o licenciamento ambiental, a cobrança pelo uso da água e o enquadramento de corpos hídricos.
Enquadrar os corpos hídricos significa classificar os rios para garantir a qualidade da água necessária para os usos mais exigentes. Isto é válido também para as águas subterrâneas. Para realizar os programas dessa componente, foi estimado quase 10 milhões de reais. A componente de programas estruturais foi criada para que as forças identificadas no plano superem as ameaças. As propostas estão relacionadas principalmente à infraestrutura. Um dos motivos é que é fundamental acompanhar a condição das nossas águas em termos de qualidade e quantidade. Por isso, é proposto mais monitoramento das águas do Estado, melhorias no saneamento e também na prevenção de eventos críticos, como as cheias e secas por longos períodos. Como estes programas envolvem grandes obras e medidas estruturais, o montante de recursos necessários é o maior estimado para o plano, quase 34 milhões de reais. A última componente é a de Programas de Acompanhamento sobre Recursos Hídricos. Seu objetivo é transformar as ameaças em oportunidades e, assim, utilizar as forças para transformá-las em realidade. Nesse sentido, o plano propõe a manutenção de áreas verdes legalmente protegidas para resguardar as águas. Em parceria com outros órgãos, o plano irá articular a condução dessas áreas. O acompanhamento dos recursos hídricos implica também em fiscalização, não só das águas, mas do meio ambiente como um todo. A fiscalização irá ajudar todos os instrumentos, tais como a outorga e o enquadramento, quando implantado. É muito importante, por exemplo, que o órgão gestor verifique se todos os maiores usuários de água estão devidamente cadastrados e registrados. Por fim, e não menos importante, o último programa trata do comprometimento necessário para que o plano seja implementado na íntegra e do seu prazo de revisão. A lei determina que o plano seja revisto após alguns anos, avaliando-se o cumprimento das metas e realizando-se os ajustes necessários. Esta componente necessita de cerca de 15 milhões de reais para ser implementada. Todos os programas e ações propostos irão contribuir na gestão das águas do Pará, na diminuição da poluição dos rios e para evitar a falta de água em períodos de seca. Além disso, os estudos identificaram as áreas que precisam de mais atenção, situações críticas e de vulnerabilidade, geralmente onde é maior a concentração urbana e a atividade econômica. Também convém esclarecer que, apesar do plano abarcar o Estado como um todo, ferramentas como o enquadramento e os planos de bacia poderão ser aplicadas de forma muito mais detalhada, de modo a atender aos anseios e realidades locais. Como você viu, o plano é bastante abrangente. Por isso, é praticamente inviável implementar todas as ações ao mesmo tempo. Foi preciso estabelecer prioridades. Assim como todo bom planejamento, as ações foram classificadas em termos de curto, médio e longo prazo, de acordo com a urgência ou possibilidade de implementação mais tardia. A sua contribuição nas consultas públicas anteriores também foi considerada nessa categorização. No curto prazo, foi considerado prioridade criar os comitês de bacia, melhorar o monitoramento hidrometeorológico e aprimorar a educação ambiental e capacitação, a fiscalização, os sistemas de informações, os planos de recursos hídricos e a outorga. O estudo definiu que estas são as ações que resultam em mudanças mais importantes no sistema atual de gestão dos recursos hídricos. O investimento necessário para implementar tudo o que foi proposto foi estimado e distribuído ao longo do tempo até 2040.
Tudo sobre a distribuição dos programas ao longo do tempo, assim como as possíveis fontes de recursos, você encontra em nosso site, no documento chamado Produto 6. O Plano Estadual de Recursos Hídricos do Pará é o retrato das águas de nosso estado. É um instrumento fundamental de gestão e busca captar os anseios da sociedade paraense de forma participativa e transparente. No link indicado, você pode acessar todos os documentos do plano. Dê uma olhada no documento final, o Produto 6, Propostas de Diretrizes, Programas e Metas, e envie sua contribuição. Se você possui algum estudo ou documento que possa ajudar, envie para o nosso e-mail. Sua participação é muito bem-vinda. Vamos criar juntos o futuro das águas do nosso estado.